Olá, tudo bem? Boletim Entrevista no ar e hoje a gente fala sobre a Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo, que luta aqui em São José pelos direitos das pessoas com autismo e também pela conscientização. Para conversar sobre isso, estou aqui com o vereador Fernando Petit. Bem-vindo, vereador. Obrigado pelo convite. Obrigada por estar aqui. Como começou a frente? Como surgiu essa necessidade de criar a frente? Vamos lá, é um histórico longo, mas que foi muito importante e é muito importante, né? Eu tinha apresentado em 2005, né, o Dia da Conscientização do Autismo, que é o dia 2 de abril, que já, na época, já existia uma lei federal e estadual, mas a gente via que em São José dos Campos não tinha nenhuma ação da administração pública, da prefeitura. Então, a gente levanta essa bandeira com a apresentação dessa lei para que a prefeitura começasse também a criar políticas públicas em defesa do autista e também dos seus familiares, e aí também fortalecer toda essa estrutura junto aos pais. E aí que a gente via que precisava aumentar essa preocupação, a gente cria a frente parlamentar, né? Eu, vereador Fernando Petit, vereadora Dulce Rita e o vereador Marcão da Academia, né? E ali foi no ano de 2016, criando a frente parlamentar, fazendo reuniões com os pais. Começamos a convidar os pais. E dali, a ideia foi muito importante porque surgiu várias ideias de projetos de lei, né? Ali São José dos Campos é uma das primeiras cidades no estado de São Paulo e no Brasil a dar prioridade para o autista, né? Isso ouvindo alguns pais, uma lei de minha autoria, mas a vereadora Dulce Rita assinou junto, né, em conjunto, e posteriormente a carteirinha de identificação do autista. Infelizmente, alguns pais, né, vão e passam na frente com o seu filho, né, alguém começa a interrogar por que ele está passando, essa interrogação, né, essa pergunta nem sempre é sutil, é educado de uma maneira educada. Então a carteirinha vem para identificar e também fazer com que toda a população se conscientize, se eduque a respeitar e entender a diferença. Quando a gente está falando das pessoas com autismo, como o senhor mencionou, é importante também fazer esse acolhimento com as famílias e as pessoas que estão ao redor, certo? De suma importância, né? Quando a gente começou a frente parlamentar, nosso foco era os autistas, né? Criação de leis, trazer terapias, trazer programas também que a gente pudesse ver em outras cidades. E hoje, com o mundo globalizado, hoje com a internet, os pais conhecem a realidade de várias cidades. Então, ele enxerga que em tal cidade, né, do Brasil acontece isso para as crianças, os jovens autistas, ele quer que São José dos Campos também siga essa realidade. E aí, nessa caminhada, a gente viu também que é de suma importância um olhar especial para os pais. Né? Você pensa na terapia, pensa na escola inclusiva, pensa na saúde, pensa logo que a criança tem que saber, né, ter um diagnóstico, né, ter um laudo médico para orientar e saber o que procurar, né, quais terapias, quais profissionais, mas tem os pais, né? Aquele momento que o pai consegue deixar seu filho na escola, sabendo que ele vai ter uma educação inclusiva de verdade, um profissional qualificado, ele tem o seu tempo de trabalho, um tempo junto, né, o marido e a mulher, enfim, você tem que ter toda uma estrutura, né, para que possa atender tanto a criança como o jovem autista e também os seus pais. Nesse pensamento, né, tem 2 projetos de leis aqui, tem 2 leis que já foram aprovadas, que é a roda de conversa, é de nossa autoria, mas também todos os vereadores da Frente Parlamentar assinaram, roda de conversa principalmente na rede pública de ensino, que é aquele momento que o pai pode falar um pouco do seu filho, para que o professor e o auxiliar, né, que acompanha a criança dentro da sala de aula, sabe o que é melhor para ele, como que ele vai aprender com maior facilidade. E não é só isso, né? O pai tem aquele momento que ele pode falar um pouco do seu filho. A gente já ouviu, eu particularmente, já ouvi muitos pais falando que eles se sentem sozinhos. E esse momento de uma roda de conversa, que é uma ação que você pode pensar que é simples, e realmente é simples, ele tem uma estrutura, né? Tem que ter uma pessoa para comandar, mas é aquele momento também que serve como uma terapia, não só de mostrar como o filho dele pode ser educado de uma maneira melhor, mas também de um momento dele expressar um pouco sobre o seu filho. E uma outra lei, também em São José dos Campos, hoje tem um atendimento, né, psicológico para os pais, né? Já é uma lei, a gente sabe que
um grupo da Secretaria de Esportes tem esse atendimento enquanto o seu filho está praticando, né, uma modalidade esportiva, mas a gente gostaria que fosse ampliado para todas as pastas, né, da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, que é esse momento que você fez a pergunta. É importante também o atendimento aos pais, então a gente pensou nisso, e essa lei, as duas leis são de nossa autoria, mas também fizemos com que todos os vereadores da Frente Parlamentar assinassem, fossem coautor dessa lei. Gostaria de agradecer, vereadora, a sua participação aqui com a gente hoje. Obrigado, eu que agradeço, e a gente está lutando para que São José dos Campos se torne realmente uma cidade inclusiva para os autistas e seus familiares. Maravilha, muito obrigada. Obrigado. Acolhimento e conscientização são fundamentais, né? E como o vereador mencionou, muitas demandas surgem quando eles ouvem pais e mães, então a participação dessas pessoas é imprescindível. De volta ao estúdio.